Pois bem, estamos então aqui no setor de hemodiálise do Hospital Carlos Fernando Malzone, conversar com o nefrologista Rodrigo Santana Gonçalves, saber do senhor, doutor, se os hábitos, né, alimentares e também o hábito de vida, né, acaba contribuindo aí para o agravamento de doenças renais. Olá, bom dia, tudo bem? Sim, hábitos saudáveis sempre são muito importantes, para as doenças renais não são diferentes, né? É importantíssimo ter hábitos na dieta de uma redução do consumo de sódio, beber bastante líquido, principalmente água, e atividade física, caminhada. A gente sempre recomenda exercícios aeróbicos, né, que são melhores para a parte cardiovascular. Então, com certeza, a resposta é sim, a dieta, alimentação e exercícios físicos ajudam bastante a prevenir e diminuir o risco de doença dos rins. Aquela ideia que os rins estão comprometidos, né, porque tem uma pedra no rim, não é bem isso, né? Exatamente. A pedra no rim é uma doença, uma patologia que acomete muita gente, mas não necessariamente tem relação com o funcionamento, com a filtração dos rins. Então, são situações que uma pode até levar a complicar a outra, mas não necessariamente. Tem muito paciente que tem o rim praticamente parado, que faz hemodiálise e nunca teve uma pedra no rim. E por outro lado, tem gente que tem muitas pedras a vida toda e não chega a ter um comprometimento no funcionamento do rim. O senhor falou de sódio, né? O excesso de sal também, sal de cozinha também é prejudicial, né? Exatamente. O sódio o sal é sódio, né? A gente chama de sódio, mas basicamente a gente tem mais hábito de lembrar dele no sal. Mas ele está presente também em conservantes, então tem muitas bebidas industrializadas, refrigerantes, sucos industrializados, embutidos, todas essas coisas acabam tendo uma quantia às vezes muito grande de sódio. São os alimentos multiprocessados, né? Exatamente, exatamente. Além de várias outras coisas que às vezes preocupam, que tem no interior desses alimentos, o sódio é um dos fatores aí mais preocupantes. Exame, existe algum exame que dá para fazer esse exame e saber se a pessoa está com algum problema no rim ou não? Sim, a gente costuma recomendar a dosagem de creatinina no sangue. É um exame simples, rápido de ficar pronto, barato. Teoricamente nem precisa muito assim de jejum para interpretar o resultado dele, e ele é um bom sinalizador aí que pode ser que alguma coisa esteja alterada. Não é necessariamente qualquer alteração de creatinina que representa já uma perda de função renal, mas é um alerta. Por isso a gente recomenda sempre aí para dosar a creatinina para ter esse monitoramento aí do funcionamento dos rins. Então, se a pessoa for no médico dela para fazer aquele exame de rotina, acho que é bom conversar com o médico e incluir esse item aí, né? Eu acho importante, pelo menos uma vez por ano. Todo mundo que, a princípio, não tem nada, uma vez por ano estaria suficiente dar uma olhada aí para ver se não tem nenhuma alteração. Se alguém já tem alguma alteração, às vezes encaminhar para o nefrologista, mas dosar às vezes com uma frequência maior para estar acompanhando e detectar qualquer aumento na hora certa. É bom para a gente tentar entrar com possíveis medidas que podem retardar o avanço da doença. A doença é hereditária, não? Também, não necessariamente, né? Na verdade, assim, a doença renal, ela pode ter origem em várias outras doenças, né? A gente costuma falar que as duas principais doenças que levam o paciente a ter problema no rim é o diabetes e a hipertensão. Então, logo, tem muito paciente diabético que tem história na família inteira de diabetes, não tem esse caráter hereditário. E existem doenças que acometem o rim que também são doenças primárias do rim, que a gente chama. Quando é uma doença outra que leva a doença do rim, a gente chama de doença secundária, que é o caso da hipertensão e do diabetes. Mas existem doenças primárias do rim e essas doenças também podem ser hereditárias. Tem algum alimento além do sal que seja um grande vilão, né? O que a gente sempre fala é a carambola. A carambola é um alimento que tem uma toxina, que ela é muito prejudicial para o organismo. Quem tem um rim normal acaba conseguindo eliminar essa toxina, porque o rim filtra adequadamente. Mas quem tem alguma alteração nos rins, ele pode começar a ter um acúmulo dessa toxina. Isso pode gerar complicações tanto no próprio rim, pode até piorar mais ainda o rim, quanto pode causar complicações neurológicas. Tem relatos até de crise convulsiva, complicações bem sérias. Então é uma substância, um alimento que a gente proíbe, assim, os pacientes que fazem diálise todos eles sabem, a gente cansa de falar, tem que tomar muito cuidado. E acaba que, para uma pessoa que não tem problema no rim, a gente
quando é perguntado assim, a gente orienta a evitar abusar, né? Se tiver com muita vontade, gostar muito, pode de vez em quando comer um pouquinho, mas evitar abusar, porque a gente nunca sabe o que ela vai poder causar aí no organismo. Agora, doutor, quais são os principais problemas, né, do rim, de um rim doente, né? O rim, são órgãos que, apesar de causar essa doença silenciosa, às vezes a pessoa está com o rim funcionando pouco e às vezes não sente muito bem, eles são órgãos muito importantes porque eles fazem muitas coisas. O principal assim que ele faz é a filtração do sangue, eliminação de algumas impurezas através da urina e do excesso de líquido também. Então, quando o rim não está funcionando adequadamente, o que às vezes pode começar a chamar a atenção é o inchaço do corpo, porque esse líquido começa a ficar acumulado. E esse acúmulo dessas toxinas, dessas substâncias, podem gerar uma série de sintomas que às vezes, como é gradual, o organismo vai se adaptando. Por isso que a gente fala que às vezes é uma doença silenciosa. Às vezes você já está vivendo aí há anos com essa perda gradual de função renal e o organismo vai se adaptando a essa situação. Mas aí vai acumulando potássio, acumula às vezes fósforo e algumas outras coisas que podem ir ficando sobrecarregando o organismo. Daí a importância então desse exame, né? A creatinina vai mostrar que se a pessoa tem uma deficiência de filtração, porque os rins que eliminam essa creatinina do organismo. Então, se essa creatinina está elevada, é um sinal de que o rim não está conseguindo filtrar e eliminar ela. E um rim comprometido não tem cura? Tem algumas doenças que às vezes a gente consegue fazer alguns tratamentos e reverter gradualmente, às vezes, o dano, mas é uma doença crônica na qual são formadas às vezes cicatrizes, né? A parte do rim que foi transformada em fibrose, que a gente chama, que é esse tecido de cicatrização, aí não tem como reverter mais. Aí tem que vir fazer hemodiálise. Quando chega num grau de filtração aí que é insuficiente para o organismo manter o equilíbrio, a gente indica a terapia renal substitutiva, que é a diálise. Em Matão nós temos 170 pacientes, né? Atualmente a gente está com aproximadamente esse número de pacientes em programa de diálise. Tem alguns que fazem um outro tipo de diálise, que é a diálise peritoneal, que também serve para para fazer o papel que o rim não está mais fazendo. Somando todos, dá em torno de uns 180 e poucos. E hemodiálise são 3 vezes por semana, né? E 4 horas de duração cada sessão, né? Sim, exatamente. Tem algum grupo de pacientes que faz segunda, quarta e sexta, e há outro grupo que faz terça, quinta e sábado. Cada um faz esse período em média, né? Tem alguns que acabam fazendo um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas na média geral são essas 3 sessões de 4 horas cada uma, totalizando aí umas 12 horas semanais. A boa notícia é que tem como prevenir, né? Sim, prevenindo, com certeza a gente consegue aí retardar a evolução de doença, consegue às vezes, mesmo que infelizmente acabe vindo a doença, lidar com ela acaba sendo mais tranquilo, porque sempre que o rim tem ainda um pouco de reserva, que a gente chama, a gente consegue, com algumas medicações, equilibrar melhor o paciente. Então, prevenir sempre é o melhor remédio, né, que a gente fala. Com exercícios e boa alimentação. Exatamente, exercícios, alimentação, beber bastante água e ficar atento aí com quem já tem pressão alta, manter ela sempre bem controlada, quem já tem diabetes, manter sempre bem controlada, e quem não tem ou não sabe que tem, ficar de olho, medir de vez em quando, passar num postinho, às vezes tem campanha, meça sua pressão, dose sua glicemia, para não ter surpresas desagradáveis.